Muito bom dia, glória a Deus. Nós estamos aqui, manhã de quinta-feira, para mais um devocional para a glória do Senhor Jesus, na nossa série Encontros com Jesus. Nós estamos falando a respeito desse tema durante toda a semana, cada dia um novo encontro com Jesus, tudo aquilo que ele faz na vida daquele que verdadeiramente tem um encontro com Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito do encontro que transforma a dor em testemunho. O encontro que transforma a dor em testemunho. Nós vamos ler a passagem da mulher de fluxo de sangue. Marcos, capítulo de número 5, o verso é de número 25 em diante. Eu quero ler esse texto com você. Já estou com o meu café aqui, já estou com a minha colinha aqui do lado, para nós entrarmos na palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem muitas coisas para falar ao nosso coração nessa manhã. Marcos, capítulo 5, a partir do verso de número 25. Você que está me assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as novidades aqui desse canal. Eu vou ler o texto com você. A palavra do Senhor diz assim: Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem me tocou? Responderam os discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigentemente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Queridos, nessa passagem, Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, né? Igual no texto que nós lemos aqui, ele estava indo em direção à casa de Jairo, no qual a sua filha também estava padecendo, a sua filha de 12 anos de idade. Jairo era um dos dirigentes da sinagoga, e Jesus tinha recebido esse chamado de ir até a casa dele, porque a sua filha já estava bem doente. E no caminho à casa de Jairo, a palavra vai dizer que essa mulher, né, que também há 12 anos estava enfrentando uma hemorragia crônica. E se nós analisarmos, né, o contexto cultural dessa época, essa enfermidade que essa mulher estava passando o tornava, né, aos olhos da sociedade, o tornava uma mulher impura, no qual ela não poderia, né, de alguma forma, se aproximar das pessoas, muito menos tocar. Ela estava em condições de isolamento, ela estava em situação de rejeição, não poderia participar da vida, né, social, religiosa, e nem ter contato com as pessoas. Conforme a lei judaica, depois se você quiser ler, lá em Levítico capítulo 5, capítulo 15, a partir do verso 25, vai falar a respeito dessas leis. Então, nesse contexto todo, aquela mulher em estado de isolamento, ela estava isolada, ela estava afastada, né? E ela era enxergada como uma mulher impura.
Mas em determinado momento, aquela mulher, ela olha para toda a circunstância que ela está vivendo. Você consegue imaginar comigo aquela mulher totalmente rejeitada, suja, considerada pelas pessoas ao seu redor uma pessoa impura? Você consegue imaginar comigo o sofrimento no qual aquela mulher estava passando? Cada um que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Bom dia, glória a Deus pela vida de vocês, pessoal. Estão aí, né, firme e forte toda manhã, nesse devocional aqui, buscando a palavra do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Tantos influencers que tem por aí, né? Mas vocês estão aqui para ouvir a mensagem através da minha vida. Eu agradeço muito cada um de vocês. Motivo de muita alegria mesmo ter cada um de vocês aqui. E voltando nessa história, essa mulher rejeitada, essa mulher isolada, considerada pelo contexto cultural uma mulher impura, a palavra vai dizer que ela já tinha passado por diversos médicos. Ela já tinha gasto seu dinheiro com diversos médicos, com diversos, sabe, diagnósticos, exames. Meu Deus. Certamente, aos olhos de todos, aquela mulher já estava condenada a morrer naquela situação. Mas quando Jesus estava passando por ali, ela teve um pensamento: olha, se eu somente tocar, eu não preciso tocar nele, eu não preciso tocar na pele dele, porque de alguma forma ela já estava se resguardando por causa que, nas condições no qual ela estava vivendo, ela não poderia tocar nas pessoas, mas ela disse: olha, se eu tocar pelo menos nas vestes dele. Ela acreditava sim que o poder que Jesus carregava em si poderia de alguma forma tão extraordinária curar ela, que não precisaria nem tocar nele, mas somente tocar nas vestes, já pelo receio daquilo que as pessoas iriam falar a respeito dela ter tocado em uma pessoa. Mas nós compreendemos aqui que ela tomou até esse cuidado de não ter tocado em Jesus propriamente dito, mas tocando nas vestes dele. Olha o tamanho dessa fé, eu não preciso... Sabe, as pessoas, elas queriam receber um toque de Jesus. As pessoas, os próprios discípulos estavam dizendo, a multidão te pressiona, querendo ter um toque, querendo receber uma palavra, querendo receber uma direção de Jesus. Mas aquela mulher, ela simplesmente, a fé dela foi tanta, foi tamanha, que ela diz: olha, ele nem precisa tocar em mim, ele nem precisa falar nada para mim, mas só de eu tocar nele. Olha, queridos, como que a fé, ela pode fazer o extraordinário na nossa vida, porque milhares e milhares estavam tocando em Jesus, mas não foram milhares e milhares de milagres naquele momento. Mas somente uma mulher tocou com uma fé extraordinária em Jesus, e essa fé foi o suficiente para ela ser curada. Sabe, abrindo um parênteses aqui, tem tantas pessoas que estão, sabe, perto de Jesus. Tantas pessoas que estão próximas de Jesus. Eu digo assim, buscando o caminho do Senhor. Eu digo, sabe, em ministérios. É como se fosse o filho mais velho da passagem do filho pródigo. Sabe, estão na casa do pai, estão próximo do pai, estão ali, sabe, no convívio religioso, mas não vivem milagres. Não vive algo sobrenatural. É aquela multidão que está ali esbarrando em Jesus, mas não tem o mesmo testemunho daquela mulher que tocou em Jesus, com uma fé extraordinária. Que nós possamos, eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa manhã, no nome de Jesus, que nós não sejamos essa multidão que só está próxima de Jesus, mas que não vive o sobrenatural por falta de fé. O fato de nós estarmos no convívio não significa viver o sobrenatural, mas o fato de nós estarmos perto e termos uma fé extraordinária vai nos possibilitar a viver experiências extraordinárias. Eu quero declarar essa realidade sobre a sua vida, que em todos os momentos na tua história você terá um testemunho novo para contar através da sua fé, através do quão você acredita no poder do Senhor Jesus que ele tem sobre a sua vida. Assim como foi esse relato, né, de uma cura extraordinária. Eu declaro a cura sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Mas quando nós percebemos a fé dessa mulher em simplesmente tocar em Jesus, nós percebemos quantas barreiras ela precisa quebrar. Uma barreira cultural, uma barreira espiritual,
para, sabe, simplesmente, de alguma forma, eu quebrar tudo aquilo que, de alguma forma, as pessoas acreditam ao meu respeito. Ela quebrou barreira cultural, ela quebrou uma barreira, sabe, das leis judaicas, simplesmente para entrar no meio daquela multidão e tocar em Jesus. Mas isso foi transformado. Ela transformou a sua dor em testemunho. Pastor Fábio chegou aí, galera. Chegou chegando, homem. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, o verso 25 que nós lemos diz: E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue. Queridos, primeiro ponto, guarda aí no seu coração. A fé que nasce em meio à dor. A fé que nasce em meio à dor. O texto está dizendo que há 12 anos essa mulher sofria dessa hemorragia. Existem momentos que nós vivemos, existem situações, circunstâncias de dor e sofrimento que nós passamos, mas o Senhor, Ele permite certas situações para que Ele trabalhe cada vez mais a nossa confiança nele. Existem pessoas que a dor foi o suficiente para afastá-lo, mas existem pessoas que a dor aproximou ela ainda mais de Jesus. Tem pessoas que utilizam o argumento do sofrimento, da dor, da circunstância ruim, das tempestades, simplesmente para abandonar a fé. Dizer, não, isso não é para mim, não. Isso aqui já foi suficiente para entender que Jesus não tem tanto poder assim. Muitas pessoas desacreditam até da existência de Deus. Muitas pessoas se tornam ateus por causa de circunstâncias ruins que aconteceram com ela. Mas, por outro lado, existem pessoas que a dor e o sofrimento fazem ela se tornar uma pessoa ainda mais fervorosa na fé. Que a dor, ao invés de afastar, essa dor aproxima ainda mais de Jesus. Então, que nós possamos ter uma fé que não simplesmente se baseia nas circunstâncias que está vivendo somente, mas uma fé convicta no Senhor, que independente daquilo que nós estamos vivendo, nós permaneceremos crendo. E que se a dor for mudar alguma coisa na nossa crença, que seja para melhor, que seja para maior, no nome de Jesus. Eu declaro que essa dor não vai te parar, que esse sofrimento não vai te afastar, que toda essa fase ruim que você está passando servirá para fortalecer a tua fé em Cristo Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida, que independente da dor que você está sofrendo, da circunstância ruim que você está passando, nada irá abalar a sua fé, mas a sua fé será fortalecida no Senhor. Essa mulher já tinha procurado diversos médicos, essa mulher já tinha ouvido diversos diagnósticos de especialistas na época, mas o médico dos médicos estava passando naquele lugar, o Senhor dos senhores estava passando naquele lugar, e a dor que ela estava sentindo o levou a crer naquele que estava passando. Jesus está passando agora diante de nós. Jesus está dentro da sua casa, Ele está aí aonde você está nesse momento. Você consegue sentir a presença dele aí onde você está? O mesmo Jesus que estava a caminho da casa de Jairo é o mesmo Jesus que em espírito está com você agora nesse momento. Sinta a presença desse Jesus aonde você está agora. Ele está aí agora, você pode sentir a presença dele. E talvez você tenha tanta coisa para dizer, talvez você tenha simplesmente tantas coisas para argumentar, talvez você tenha argumentos, sabe, convincentes a respeito de quão grande é a dor que você está passando. Mas aquela mulher, ela não perdeu a oportunidade. Quando Jesus passou por ali, ela foi até Jesus. Ela quebrou barreiras, ela quebrou imposições, ela quebrou proibições que estavam sobre a vida dela. Mas a ousadia dela foi tão grande. E eu não digo somente a ousadia de quebrar leis, barreiras culturais, mas a ousadia de entender que ela seria curada. Simplesmente se tocasse na vestes, na orla das vestes de Jesus. 12 anos de sofrimento não impediram que ela continuasse acreditando.
Tem pessoas que você vai conversar e o sofrimento dela começou há 2 dias. E ela já está pensando em abandonar tudo. O sofrimento dela faz uma semana. Ah, pastor, uma semana. Estou passando por isso. Ah, eu já não quero mais nada. Essa mulher, há 12 anos, estava passando por esse sofrimento. Mas isso não foi o suficiente para que ela continuasse acreditando em uma possibilidade de cura. Eu não sei qual diagnóstico você tem ouvido, seja de um médico, seja das pessoas, seja muitas vezes de um pai, de uma mãe, de um professor que você ouviu na infância. Eu não sei qual diagnóstico você ouviu de alguém que você considerava superior ou especialista ou uma autoridade. Eu não sei o diagnóstico que você ouviu de um líder espiritual, mas eu quero dizer, não importa o diagnóstico que falaram ao teu respeito. O que importa é que se a sua fé for tamanha ao ponto de você crer que simplesmente um toque em Jesus pode transformar toda a sua realidade. Eu quero te dizer, queridos, que esse encontro, ele transforma aquilo que sempre disseram ao nosso respeito, aquilo que sempre falaram, o que nós iríamos viver. Esse encontro que essa mulher teve com Jesus transformou a sua realidade. Eu quero, sabe, de alguma forma aqui, nesse momento, levar você a imaginar a cara dos médicos quando encontraram essa mulher passando na rua. Curada, agora linda, arrumada, perfumada, em convívio no meio da sociedade. Ah, queridos, não é simplesmente a canção Sabor de Mel, não, mas aqueles que disseram, que falaram ao seu respeito, que te deram um diagnóstico ruim, negativo, eles vão ter que contemplar o milagre do Deus vivo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém, aleluia, escreva um amém aí, se você crê, se você recebe isso na sua casa, na sua família, não haverá diagnóstico nenhum, de especialistas nenhum, que vai fazer você viver eternamente no meio dessa dor. Quando nós temos um encontro com esse Jesus, ele simplesmente transforma a nossa realidade. Salmo 77, verso 2 diz, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendia de noite e não cessava. A minha alma recusava consolar-se. Salmos 34, verso 19 diz, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus. No texto que nós lemos no início, Marcos capítulo 5, verso 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestes. Sabe, o segundo ponto que eu vejo é a fé verdadeira sempre nos leva a agir. A fé verdadeira nos leva a agir, a tomar atitudes. Tiago vai dizer, me mostra a sua fé sem atitudes, que eu te mostro a minha fé através das minhas atitudes. Hebreus 11, que nós olhamos essa passagem, fala da galeria, né, dos heróis da fé. E muitas vezes nós pensamos e acreditamos que fé é esperar que Deus irá fazer algo. Não é assim? Eu creio que Deus irá se levantar ao meu favor. Eu creio que Deus vai liberar uma cura, um milagre. A fé, muitas vezes, o que nós aprendemos, que a fé nos leva a acreditar que Deus vai fazer alguma coisa ao nosso respeito. Mas quando nós olhamos para essa galeria dos heróis da fé, nós vemos que eles são reconhecidos como homens e mulheres de fé, não pela perseverança em esperar que Deus iria fazer algo, mas eles são reconhecidos como pessoas de fé pela atitude que eles tiveram com base na fé que eles tinham. Nós vamos ver lá que Abraão, né, com base na sua fé, ele saiu da sua terra. Noé, com base na sua fé, construiu a arca. Nós vamos ver as atitudes que eles tiveram com base na fé. E eu te pergunto nessa manhã, qual atitude você está tendo com base na fé que você diz ter? Tem pessoas que creem que Deus vai o prosperar, mas o que você está fazendo para viver essa vida próspera? Tem pessoas que dizem que
creem que Jesus irá curá-lo, mas o que você está fazendo andando em direção a essa cura? Tem pessoas que dizem que creem que o Senhor vai restaurar o seu casamento, mas o que você está fazendo para que isso seja uma realidade? Nós oramos como se tudo dependesse de Deus, mas nós agimos como se tudo dependesse da gente, de nós. Orar, ele tem que estar andando junto com a ação, por isso que se chama oração. Eu oro e eu tomo atitudes, eu estou agindo, eu estou, trabalhando, eu estou andando em direção. Aquela mulher acreditava que Jesus iria curar, e a sua fé não a colocou simplesmente numa posição de espera, mas numa posição de atitude, de ação. Ela saiu do seu lugar, ela foi até Jesus. O cego, ele gritou. Os leprosos, na beira da estrada, gritaram a Jesus. Sabe, quando lá no tanque de Betesda, quando a água se agitava, as pessoas tinham que mergulhar nessa água. Ação, atitude, movimento. Não é simplesmente deitar e agora esperar. Não, vai acontecer alguma coisa agora. Não, queridos. Não é simplesmente deitar e esperar, mas é agir. Ela poderia ter olhado e visto o milagre dela passando diante dela e ter ficado parada. E hoje nós não estaríamos contando essa história, mas nós só estamos contando essa história, queridos, porque ela decidiu sair do lugar onde ela estava. A sua história vai ser reconhecida como alguém que ficou esperando, parado, algo acontecer, ou a sua história vai ser reconhecida como alguém que agiu, que fez aquilo que devia ser feito, com base na fé que tinha. O seu casamento vai ser essa história mesmo que vai ser contada? Que você casou, se separou e casou com outro, ou você vai contar uma história de superação? Eu declaro isso sobre a sua vida nessa manhã, no nome de Jesus. Que o testemunho, que a história que nós teremos para contar da nossa vida, será a história de superação, de vitória, de pessoas que não ficaram paralisadas diante de uma oportunidade de mudança, mas de alguém que agiu, que foi em frente, que tocou, que fez aquilo que ninguém esperava, que fez aquilo que muitas pessoas não teriam coragem de fazer. Queridos, o nosso milagre está do outro lado das atitudes que quase ninguém tem coragem de fazer. Porque enquanto muitas pessoas dizem que creem em Jesus e estão paralisados, por outro lado, existem pessoas que dizem crer em Jesus e estão fazendo aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Que você possa ser essa pessoa, que a sua fé nessa manhã possa te despertar, te impulsionar a viver o extraordinário com base na fé que você tem em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tiago 2, verso 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Se você crê, guarda isso no seu coração. Demonstre a sua fé com atitudes. O que você precisa fazer hoje, que a tua fé está te impulsionando a fazer? Você precisa agir, você precisa fazer. Você precisa dar esse primeiro passo. Enquanto você está aqui embaixo, esperando Jesus abrir o mar, Jesus está lá em cima, esperando você dar o primeiro passo, para que aí sim ele abra o mar. O mar só se abriu diante do povo que estava saindo do Egito quando eles deram o primeiro passo. O mar não se abriu antes deles saírem do lugar onde eles estavam. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo que marche, diga ao povo que ande. Quando eles começaram a andar, aí Deus correspondeu, abrindo o mar. A palavra do Senhor vai dizer: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Então a iniciativa tem que ser nossa. Qual é a iniciativa que você vai tomar nessa manhã? E para finalizar, Marcos capítulo 5, verso 30 e 33 diz: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e disse-lhe:
toda a verdade. O terceiro ponto é: Jesus transforma dor em testemunho. Jesus transforma a dor em testemunho. A cura, guarde isso no seu coração, não foi somente física, não foi uma cura física somente, mas foi uma cura na alma daquela mulher. Foi uma cura na alma dela. Aquela mulher, eu tenho certeza que há anos também ela não falava com ninguém, ela não se expressava no meio das pessoas, mas naquele momento ela estava testemunhando a cura dela em meio àquela multidão que oprimia Jesus. Ela estava contando aquilo que Jesus tinha feito. Jesus deu àquela mulher voz e dignidade diante da multidão das pessoas. E eu declaro isso sobre a sua vida no nome de Jesus, que toda essa dor, que todo esse sofrimento se tornará em breve em testemunho. Você viverá o maior milagre de todos os tempos na sua vida, na sua casa, na sua família, no nome de Jesus. Tão grande quanto esse sofrimento, maior ainda será o testemunho que você tem para contar. As dores e os sofrimentos não se comparam ao milagre que está por vir sobre a sua vida. Creia nisso. Viva com base nisso. Viva crendo nessa realidade. Apocalipse 12, verso 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. João 4, verso 39 diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo o quanto tenho feito. Nós vimos ontem na passagem da mulher no poço de Jacó, daquela samaritana, que antes ela fugia da multidão, mas agora ela estava indo de encontro à multidão para falar a respeito de um Jesus que se revelou a ela naquele tanque. Agora nós vemos essa outra mulher que fugia da multidão, não podia estar no meio da multidão, não podia estar no meio das pessoas, mas agora essa mulher, ela estava no meio da multidão, e não somente no meio da multidão, ela estava testemunhando para que todos naquela cidade pudessem ver o tamanho do milagre que ela recebeu, e que isso seja uma realidade na sua vida, maior do que a dor e o seu sofrimento, será o seu testemunho. Tudo isso que você tem plantado com lágrimas, você irá colher com júbilo, com alegria na presença do Senhor. Para nós concluirmos, a fé, ela pode nascer no meio da dor. Eu declaro que a dor não vai enfraquecer ou matar a sua fé, mas a dor vai fortalecer a sua crença no Senhor Jesus. Segundo ponto, a fé verdadeira sempre nos leva a agir. Guarda isso. A fé não nos faz simplesmente esperar, aguardar, mas nos faz agir enquanto nós aguardamos. E terceiro, Jesus transforma a dor em testemunho. Glória a Deus. Que hoje nós possamos apresentar as nossas dores, os nossos sofrimentos diante de Jesus e declarar com fé. Mesmo que você não vê solução para a situação que você está vivendo, mas creia que o Senhor tem poder para todas as coisas. Eu não sei o que você tem passado no seu casamento, eu não sei o que você tem passado na sua vida financeira, na sua saúde, na sua vida profissional. Eu não sei qual caminho que você está trilhando, eu não sei a dor que você está sentindo, eu não sei. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que essa dor, que essa fase ruim vai passar de vitória. Haverá um testemunho de um milagre, que através desse testemunho outras pessoas também serão fortalecidas. Cada uma pausa aqui, cada um que está chegando, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Mas eu quero orar por você nesse momento. Quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, que essa dor não vai te parar, que esse sofrimento não vai te parar, que diagnóstico que foi dado pelas pessoas, nenhum deles te define, nenhum deles pode te parar, porque maior é o nosso Deus, maior do que toda essa dor, maior que todo esse sofrimento, e a nossa fé vai nos levar a continuar acreditando, mas também nos impulsionando a agir para que nós possamos viver o sobrenatural. Amém? Antes de nós orarmos, tira um print dessa tela aí, me marca lá no seu stories,
que eu vou compartilhar também, e você vai escrever lá: toda dor é transformada em testemunho. Toda dor é transformada em testemunho, para que as pessoas possam compreender que a dor que elas estão passando, em breve se tornará em um testemunho de superação, de fé e de milagre no nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós te agradecemos, te louvamos nessa manhã pela tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Que mais uma manhã se renova sobre cada um de nós. Nós somos gratos a ti, Senhor, por essa rica e nova oportunidade que nós temos de iniciar um novo dia, por esse privilégio de termos uma nova oportunidade de fazermos melhor, de fazermos diferente, de sermos melhores daquilo que nós fomos ontem e piores daquilo que seremos amanhã. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor com cada um de nós, por Senhor guardar a nossa casa, a nossa família, por Senhor ter nos permitido que mais uma vez nós possamos correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E nessa manhã, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, no nome de Jesus. Pai, que nós possamos cada dia mais crer no Senhor, crer no teu poder, crer que o Senhor pode realizar milagres nas nossas vidas, assim como na vida daquela mulher. Não importa o sofrimento, a dor que nós estamos passando, o Senhor tem poder de transformar essa dor em testemunho. Pai, que cada um que está me ouvindo nesse momento, que está passando por um momento difícil, que está passando por uma situação ruim, que nessa manhã venha um bálsamo de refrigério, um bálsamo da tua paz, do alívio sobre a vida dessa pessoa. Pai, que no nome de Jesus, a fé dela possa ser fortalecida em meio desse caos, em meio dessa situação ruim, e que em breve, Pai, ela possa testemunhar da vitória, daquilo que o Senhor fez e realizou na vida dela. Eu declaro a tua paz sobre essa casa, sobre essa família. Eu declaro que a tua presença não irá faltar em meio a essa tempestade. Pai, nós apresentamos diante de ti o nosso dia, consagramos a nossa quinta-feira ao Senhor, te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos guarde, nos livre, nos proteja, esteja diante de nós, abrindo os caminhos, aqueles que pegarão a estrada, que o Senhor esteja guardando, livrando de todo mal, e que no nome de Jesus, Pai, nós possamos viver esse dia intensamente, debaixo da tua vontade, debaixo do teu querer e conforme os teus princípios. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Hoje é quinta-feira, né? Dia de GC. Faça parte de um pequeno grupo. Hoje nós estaremos arrecadando 1 quilo de alimento dentro dos GCs, para que nós possamos entregar no próximo domingo. E lembrando que domingo agora é domingo de Santa Ceia, tá? Eu espero você, a sua família, para juntos nós estarmos renovando a nossa aliança com o Senhor. Que Deus te abençoe e tenha uma quinta-feira abençoada no nome de Jesus. Tchau, tchau.